Bem, eu vou gravar esse vídeo sobre o chamado diálogo interamericano. O meu objetivo aqui é contribuir para que você tenha um entendimento mais aperfeiçoado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? Para que você não pense que as coisas que estão acontecendo são questões pontuais, são questões momentâneas, são fatos que parecem isolados. Isso é um engano muito grande. Por outro lado, eu venho sempre contestando aqui essa ideia de uma teoria do complô como se fosse algo fictício, né? E isso é um problema muito sério, porque num país onde se estuda cada vez menos, as pessoas têm menos capacidade de fazer a articulação entre os diversos fenômenos que aparecem na realidade, seja da sua vida cotidiana, seja do seu país, seja mesmo do âmbito mundial. E relacionar essas três dimensões, a sua vida cotidiana, o seu país e o âmbito mundial, e procurar identificar, sem nenhum exagero, aonde é que está a correlação ou as correlações entre as variáveis que compõem essas três dimensões. Muito bem. Então hoje eu quero falar um pouco, em rápida síntese, como sempre, do chamado diálogo interamericano. Existem dois grupos que se reúnem formando dois blocos: o diálogo interamericano, e mais posteriormente o Foro São Paulo. Descobrir informações sobre esses grupos é um tanto difícil. Eu preciso muita pesquisa, inclusive na internet. E por ser na internet, então você vai ter que verificar diversos sites, diversas versões, até que você possa chegar a algo mais razoável em termos de compreensão e veracidade, né? Bom, mas o que eu consegui angariar, verificando isso durante algum tempo, é que você tem alguns grupos e pessoas que, a partir de 1982, criaram o chamado diálogo interamericano. Esse diálogo interamericano era um mega grupo que terminou composto, pelo grupo de banqueiros de toda a sua organização de ONGs, fundações, o grupo Rockefeller, o grupo Bilderberg, a família Bush, Kissinger, Brzezinski, o Instituto Royal Inglês, a Reserva Federal, que é o Banco Federal
Banco Central norte-americano, a Universidade de Yale, e que criaram juntos o chamado Decálogo da Globalização. O que seria esse Decálogo da Globalização? Esse Decálogo da Globalização seria exatamente os 10 pontos que deveriam ser obedecidos para que o processo de globalização se desse aos modos, dentro dos moldes deles, dos interesses desses grupos. É claro que todos esses grupos aqui, se nós formos destrinchar, nós vamos encontrar centenas e centenas de pessoas, e não por coincidência, estão entre os grandes milionários do mundo, e ou pessoas de muita influência dentro dos países que essas pessoas representam, muitas vezes nos 3 poderes da República: judiciário, executivo e legislativo, particularmente aqui no Brasil, que é o que nos interessa. Quais seriam os 10 pontos desse decálogo, do diálogo interamericano, fundado oficialmente em 1992? Desculpe, em 1993. Desmontar os estados nacionais, desmoralizar as religiões tradicionais, forçar o desemprego para acabar com o sindicalismo, limitar o desenvolvimento nacional, propaganda, chantagem ambientalista, corrupção e liberação das transações financeiras e lavagem de dinheiro, a redução salarial e submissão da sociedade, forças armadas e funcionários públicos, a disseminação das táticas de controle mental através do Instituto Stanford e do Instituto Tavistock de Londres. Esses 2 institutos, eles são conhecidos internacionalmente porque há décadas que eles vêm sendo financiados por esses grandes milionários, inclusive o mesmo milionário que financiou o Alfred Kinsey, o zoólogo pedófilo, que eu já falei em outros vídeos, todos eles são financiados para estudar exatamente o comportamento humano, o cérebro humano, fundamentalmente, o funcionamento, a fisiologia do cérebro humano, da nossa dimensão cognitiva, sentimental e cognitiva, para depois dessas descobertas saber como aplicar isso para exercer de fato a mudança de comportamento através exatamente das novelas, dos filmes, das mídias sociais, da imprensa, enfim, dos meios de comunicação no modo geral, e também hoje através da escola, que tem, como eu tenho sempre falado aqui, o seu momento áureo, o seu apogeu, a chamada implantação da agenda de gênero. Então, se você prestar bem atenção nesses pontos aqui, eu quero destacar alguns outros pontos importantes. Os 3 itens finais desta agenda apontam para a orientação de conceitos deturpados. Aí vem, por isso que você está ouvindo: cultura da paz, direitos humanos, desarmamento, redução drástica da população, os instrumentos aborto, homossexualismo como preventivos, terrorismo e AIDS, revolução cultural com muito paganismo, drogas, sexo livre e grandes espetáculos de rock, liberação das drogas para pacificação química das mentes inquietas e para garantir o retorno financeiro aos bancos. Então, observe que o que está escrito aqui não é coincidência sobre o que está acontecendo aí. Talvez, por exemplo, isso responda a uma pergunta que eu tenho sempre feito: por que liberação de droga? Aí já vem aquela conversa: porque pode o álcool, pode, por que não pode a maconha? A conversa não é essa. A conversa é a seguinte: exatamente, o álcool é uma droga que já provoca tantos danos à saúde, já provoca tantos acidentes, já provoca tantos rompimentos familiares. Exatamente. Então por que agora ainda está se querendo liberar outros tipos de droga?
É lógico que as pessoas drogadas são pessoas pacificadas, né? São pessoas alienadas, ou mesmo que se tornam muito mais fáceis de serem dominadas e orientadas por qualquer líder político que apareça por aí, né? Muito bem. Esse é, no conjunto, as diretrizes do diálogo interamericano. O que é que visava esse diálogo interamericano? Destruir as Américas por dentro. Invadir as instituições universitárias, invadir as escolas, destruir a família. Ou seja, se você prestar atenção, são as regras do Manifesto Comunista aplicadas de uma forma muito mais sofisticada e mais ampla. A partir, inclusive, de um falso discurso difundido pela KGB, o Serviço Secreto Russo, na época. Hoje o Putin mudou para FSB, mas continuou tudo a mesma coisa. E a KGB, que já tinha um leque muito grande de professores, que eram seus longamanos, das universidades europeias, fizeram esse favor, além da própria imprensa, de difundir realmente que o socialismo tinha acabado. Esse é um jogo semântico muito perigoso e muito ardiloso. Por que perigoso e ardiloso? Porque esse jogo semântico ele visava exatamente desarmar as pessoas. Ora, se o socialismo acabou, então pronto, não tem mais Guerra Fria, não tem mais rivalidade, o mundo agora vai ser livre, e as pessoas mastigaram esse capim e comeram, a começar pelo próprio meio acadêmico. Quando na verdade o Gorbachev nunca falou isso, né? Toda a literatura escrita pelo Gorbachev, inclusive o livro dele, a Glasnost, não significa acabar nada. Ele está dizendo ali que o socialismo, o comunismo, ele vai ser reformulado, e o foi. E hoje você vê uma nova vertente, que o pessoal, como eu já disse em outros vídeos, neocomunista, marxismo cultural, criptocomunismo, progressismo, são os diversos nomes que esse novo marxismo vem tomando, exatamente visando criar uma ditadura mundial. Mas como eu também já tenho dito, e está aqui no decálogo do diálogo interamericano, há um problema para esse pessoal, que é o problema da população. Então, eu já esclareci. O movimento neocomunista, que o pessoal aqui já está apelidando, assim, muito esquerdista, agregando uma série de vertentes. Mas eu vou ser mais objetivo aqui. Esse neomarxismo, ele cria o problema e ele mesmo traz a solução para o problema. Então, a partir dos anos 60, você vê aparecer o problema da bomba populacional. Essa bomba populacional, essa ideia de que o mundo estava muito povoado e que este povoamento, este excesso de população estava trazendo danos ao meio ambiente, ressuscita o movimento ambiental que já vinha desde o século XIX. Então, bomba populacional está em irmandade com o movimento ambiental. A ideia de um holocausto atômico funcionou durante um tempo, mas não deu certo e não agregou todas as pessoas. Muita gente não levou a sério. A ideia de uma boa populacional e logo em seguida um problema ambiental que deveria ser resolvido de forma global engajou todas as pessoas, querendo ou não. Porque mesmo aquelas que não acreditam são obrigadas por lei a tomar determinadas medidas que, se não o fizerem, serão multadas ou até mesmo presas. Então, o direito passa a ser hoje, em última instância, um instrumento mais importante para a conduta, para a coerção, para o recondicionamento do comportamento das pessoas. Se você não se deixou influenciar pela novela, se você não se deixou se influenciar pelo seu professor em sala de aula, se você não se deixou influenciar pela literatura marxista, enfim, pelas mídias, você então vai ser obrigado a adotar determinado comportamento pelo direito. Então, o jogo está armado, a situação está muito bem organizada e estruturada.
Né? E aí, a partir dos anos 90, aparece o Foro São Paulo. O Foro São Paulo, que é uma organização capitaneada a partir de Cuba. Né? O pessoal costuma aqui enaltecer muito Lula. Isso não é bem verdade. Né? Essa ideia do Foro São Paulo, toda ela foi pensada a partir de Cuba. Os irmãos Castro, inclusive, todos, como sempre, longamanos, extensões da Rússia. A Rússia sempre teve, o século XX deixou isso muito claro, sempre teve todo o interesse em tomar conta da América Latina. Daí porque, inclusive, retomar a ideia de uma pátria grande, que antes tinha uma visão ideológica liberal e passou a ter uma visão marxista, comunista, de criar um mega-estado, né, nos moldes soviéticos na América Latina. E eu já expliquei isso também em outros vídeos. Esse Foro São Paulo ficou sendo capitaneado aqui no Brasil, na América Latina, aqui no Brasil por Lula e Hugo Chávez na Venezuela. Certo? Daí, inclusive, a importância do Brasil, por isso que vocês veem de vez em quando havia a ameaça de Dilma, ou do próprio Lula, do PT sair do poder, vocês viam a ameaça do Maduro e do Evo Morales de invadir o Brasil. Isso não era um blefe. Né? As pessoas não entendiam isso. Isso não é um blefe, isso era uma ameaça real, porque o Brasil, pela sua dimensão continental, pelo tamanho da sua economia, da sua população, o Brasil fora desse Foro de São Paulo, dessa estratégia, prejudicaria o projeto da pátria grande soviética, socialista na América Latina, e isso para eles seria inaceitável. Né? Daí porque a necessidade de Lula voltar ao poder, né, como vocês têm visto aí com as novas eleições, né, para que esse projeto possa ter continuidade. Mas o importante é o seguinte: agora nós estamos, seja pelo diálogo interamericano, seja pelo Foro de São Paulo, nós estamos subjugados ao modelo socialista. Essa é a mais pura verdade. Todos esses outros candidatos que vocês veem aí, eles estão vinculados ao diálogo interamericano ou ao Foro de São Paulo. O que acontece é que em 93 ocorre um encontro, né? Um encontro que passou a ser chamado o Pacto de Princeton. Né? Isso é muito importante para você entender. E esse Pacto de Princeton foi exatamente estabelecido um acordo entre Fernando Henrique Cardoso e Lula. Esse nome Princeton é exatamente porque ele se dá nas instalações da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, né? Aonde Fernando Henrique Cardoso e Lula, eles fazem um acordo no sentido mesmo de implantar a dialética, né, revolucionária, a dialética do conflito hegeliana marxista, para definitivamente implantar o comunismo na América Latina. Né? Então, o Fernando Henrique Cardoso, que já era um dos principais representantes do diálogo interamericano na América Latina, participou inclusive das reuniões, da elaboração desse projeto do Pacto Interamericano, né? Tinha participação também no Foro de São Paulo. Então, o Fernando Henrique foi aquele grande articulador para a implantação desse modelo na América Latina, né? Chamando o Lula, que já tinha sido criado juntamente por ele e pela CNBB e mais algumas outras participações, que pegaram um metalúrgico semi-analfabeto e colocaram como o grande representante do povo brasileiro, e nada mais, nada menos do que, na verdade, um sujeito, o Lula, que levaria o projeto comunista às últimas consequências, né? Permitindo, inclusive, já na fase Lula, iniciando-se na fase Fernando Henrique Cardoso, a invasão do Brasil por ONGs estrangeiras, que aqui do Brasil elas têm um nome brasileiro, né, mas elas são extensões de ONGs estrangeiras, né, todas elas são, salvo raras exceções. Aqui no Brasil, as ONGs são genuinamente brasileiras e lutam realmente por algum ideal brasileiro, né, de modo geral. Eu não teria assim um percentual para lhe dizer, mas de modo geral, a grande maioria das ONGs, com certeza, são extensões. Basta você olhar os sites dessas ONGs que você vai ver que todos os financiadores são estrangeiros. Não é isso, meu querido? E quem paga, manda.
Então, a grande questão não há nem que se falar em ilegalidade, porque esses financiamentos, evidentemente, eles podem muito bem estar transcorrendo pelas vias legais, não há nenhum problema nisso. O problema não é a questão da legalidade, o problema é da legitimidade. O que é que esse capital estrangeiro está fazendo aqui no Brasil? Esse capital estrangeiro, evidentemente, ele está atendendo interesses estrangeiros. E isso você vê em todas as ONGs revolucionárias, movimento negro, movimento gay, movimento ambientalista, movimento feminista, e todos eles estão aqui tentando atender aos interesses revolucionários dos grandes milionários que bancam essas revoluções. Não é isso mesmo? E aqui você tem um resumo, aqui na internet você tem um resumo, basta você procurar, né? O que é o pacto de Princeton, o que é o pacto, o diálogo interamericano, e você vai ter uma série de sites que vão lhe dar essas informações que eu estou te dando aqui. Que implicava exatamente em implantar o socialismo, o comunismo na América Latina, sendo que, como eu disse, Fernando Henrique Cardoso, ele abre o caminho, inclusive reduzindo o tal do tamanho do Estado, por isso ele foi erroneamente apelidado pelos supostos intelectuais de esquerda brasileira de neoliberal, um socialista neoliberal, só no Brasil. Ele vai reduzir o tamanho do Estado, ele vai tirar o Estado de determinados setores, exatamente para que as ONGs revolucionárias tomassem o espaço. Esse era o projeto, um projeto muito bem implantado, que não foi devidamente lido, devidamente entendido, nem mesmo pelos, digamos, supostos esquerdistas, supostamente entendedores de marxismo aqui no Brasil. Então, daí porque a importância de você pesquisar sobre o chamado diálogo interamericano, para você entender que, na verdade, você não é livre de coisa nenhuma. Como eu sempre digo, tudo aquilo que nós estamos discutindo, tudo aquilo que nós estamos falando, até mesmo os diálogos contra e a favor, são frutos de uma agenda. Então, nós não temos liberdade de pensar, nós estamos pensando aquilo que essas organizações estrangeiras estão nos colocando para pensar. Daí porque a necessidade de você ver implantado todas essas orientações, toda essa depreciação contra as Forças Armadas, contra as nossas polícias militares, que são extensões das nossas Forças Armadas, fazem parte da mesma estrutura de segurança pública e segurança nacional, conforme prega a nossa própria Constituição, e limitar o crescimento econômico para favorecer o meio ambiente, atinge dois alvos importantes dentro desse projeto revolucionário. Atinge dois alvos porque você deixa aí um universo de reserva ambiental, de matéria-prima para as multinacionais, como eu já tenho dito aqui, particularmente indústria química e farmacêutica, que são as maiores financiadoras do movimento ambiental. E ao mesmo tempo você impede o crescimento, você está gerando desemprego, você está dificultando as novas gerações de encontrar emprego, você vai gerar violência, você vai gerar homicídio. As taxas de homicídios que estão aqui no Brasil, na América Latina, elas são propositais. Faz parte também do controle populacional. Fazer com que as pessoas se matem faz parte, desarmar a população e fazer com que as pessoas sejam mortas e se matem umas às outras, faz parte do projeto de redução populacional. Exatamente porque, observando o conceito lá atrás, dos anos 60, de bomba populacional, que volta a respaldar o movimento ambiental, que só interessa às grandes multinacionais. Só interessa às grandes multinacionais. E para isso, também, a revolução cultural, associada à ideia do sexo livre, e do uso de drogas, que também já vinha sendo badalada desde os anos 60, as primeiras experiências de laboratório, como o Woodstock, que foi o famoso espetáculo de rock. Aquilo ali foi um treinamento, aquilo ali foi, as pessoas não sabem, mas aquilo ali foi um laboratório. O Woodstock foi um laboratório de gente.
Né? Vamos pegar aqui as técnicas que nós já aprendemos em laboratório e vamos testar para ver se funciona. E viram que funciona. Viram que se você colocar música com determinados tipos de letra, música com determinados tipos de ritmo, associadas a drogas, uso de drogas, drogas pesadas, né? E liberando sexo, você transforma as pessoas em animais. Você reduz as pessoas simplesmente a uma manifestação instintiva que é própria dos animais. Né? Tira completamente das pessoas a capacidade de racionalização, de cognição, e reduz essas pessoas ao mero nível do instinto. E essas pessoas reduzidas ao mero nível do instinto, elas fazem aquilo que o comandante, que o chefe, que o líder delas comandar. Então preste bem atenção que o que está acontecendo no mundo não é um simples projeto do complô no sentido leviano que como aí se fala. Está realmente se aplicando um projeto e é preciso que as pessoas de bem, as pessoas que ainda possuem algum nível de sensatez, algum nível de esclarecimento, reajam contra isso e parem de pensar que isso não vai lhe atingir nem vai atingir a sua família, porque já atingiu. Você já está no meio dessa fornalha e só lhe resta agora tentar alguma reação enquanto há tempo para que isto realmente não se torne um projeto global mais do que já está sendo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise e até o meu próximo vídeo.